Beleza, galera. Então agora a gente vai começar essa nova sequência de aulas. A intenção aqui é ser algo bem tranquilo, bem simples, mas bem rápido também, para que a gente saia um pouco da caixinha e tudo mais, porque a gente percebe que tem bastante coisa que eu não posso dar a fórmula sempre para vocês. Então agora a gente vai tentar fazer algo bem simples. Então, o primeiro exercício bem bobo, eu acho que a maioria de vocês já tem, mas quem não tem, o primeiro desafio vai ser esse cara aqui, ó. Criar uma conta do GitHub, tá? Eu não vou ensinar como fazer, mas é um processo de cadastro bem de boas. Então, ó, eu já tenho aqui o meu, beleza? Mas aí você cria o seu, faz o cadastro normal para a gente conseguir trabalhar, beleza? Eu vou fazer aqui as aulas também igual vocês e eu quero que vocês façam o mesmo processo. E é aqui que a gente já vai exercitando todo o Git, tá? Então, o primeiro ponto que a gente precisa fazer é exercitar essa questão do Git, então, para repositório e tudo mais. Então, vamos lá. Para a primeira coisa, a gente tem que criar um repositório novo, né? Aqui para nossas aulas. Eu vou ver se eu consigo criar aqui. Ah, não estou logado. Não ia dar mesmo. Rapidão aqui. Maravilha. O celular está aqui. Ah, tá no Hotmail. Beleza. Cara, eu vou tentar ir mais dinâmico aqui sem preparar muita coisa para a gente conseguir ir mais rápido, tá? Beleza, aqui tem os repositórios, tal. Vamos criar um novo, tá? Eu vou criar um novo aqui só com aulas JS React, tá? Ele é público, papapá, adiciona as paradinhas. Beleza. Vai, cria, filho. Público. Beleza. Criei aqui o meu, aí você faz o cadastro, cria o seu repositório. A gente vai clonar esse repositório. Então a gente abre aqui o projetinho. E clona esse repositório para poder trabalhar sempre nele. E aí é a deixa da gente conseguir trabalhar com o Git, que vai ser o primeiro. Aqui a gente vai fazer 2 aulas em um, tá? Então, primeiro processo. Então aqui eu já clonei o meu novo repositório. Eu vou para ele, então eu dou um CD aqui, vou para a parte de aulas e já estou dentro do meu repositório. Agora, eu com Git branch, eu consigo ver em qual branch que eu tô, só que eu não quero trabalhar nela. Então, essa aula a gente vai estar falando sobre objetos, array, estrutura de JSON, tá? Então, eu vou pôr aqui, vou criar aqui, então, git checkout -b, vou pôr, criar minha branch estrutura objeto, estrutura objetos traço array, beleza? Criei aqui meu repositório, bonitão. Vou criar o meu primeiro arquivo que vai ser só o arquivo que eu vou estar fazendo nessa aula. Então eu vou achar aqui o meu repositório que está dentro de, eu nem sei onde está. Está dentro de aulas, será? Está dentro de users, Lenovo, aulas JS, beleza. Esse é o nosso projetinho. Eu vou criar aqui o primeiro arquivo, que é o meu estrutura.js, tá? Que vai ser o primeiro caso aqui nosso, que é o primeiro cara que a gente vai subir. Beleza. Essa aula vai ser bem simples, tá? A gente precisa entender como é que funciona uma estrutura de um objeto, tá? De um array e tudo mais. Isso, cara, é muito comum mesmo. Então a gente tem alguns tipos de variáveis, né? Entre elas a gente tem a primeira variável, que é um boolean. Então, para declarar uma variável, vou pôr aqui a variável boolean. Não sei se escreve assim, mas tá bom. É só para entender mesmo. Essa variável ela recebe true ou false. Vou pôr aqui true, só para você entender. A gente tem as variáveis do tipo string, que são nomes, por exemplo, Felipe aqui. A gente tem as variáveis do tipo number, que são números,
tá? E a gente tem a variável do tipo float, né, que a gente usa pouco, mas também usa, que é número com ponto, né? E a gente tem as variáveis do tipo undefined, sem... vamos pôr undefined, pôr aqui sem resultado. Beleza? Sem resultado, undefined. Beleza? E a gente tem a nossa variável do tipo null, que é nula, vou pôr assim, que é o meu tipo null. Então a gente tem esses tipos de variáveis aqui. E a gente tem também as estruturas comuns que englobam tudo isso, que são as do tipo array, que é assim, envolvida normalmente por um colchete, e a gente tem do tipo objeto, que são envolvidas com uma chave. Beleza? Eu vou deixar essa colinha aqui em cima para a gente conseguir mapear e tudo mais. E aí vai ser toda a dinâmica da aula. Então assim, eu vou montar aqui, eu só estou olhando aqui quanto tempo, eu nem consigo ver quanto tempo tem aqui de aula. Não sei onde está, mas vamos seguindo. Aqui, beleza, tem 6 minutos. Aqui eu vou montar agora uma estrutura de um array básico, tá? Uma estrutura de um objeto básico. Por exemplo, a gente está fazendo um aplicativo lá para a questão da igreja. Então a gente tem uma estrutura, por exemplo, de células, tá? Então, por exemplo, a gente vai criar aqui uma const. Pode ser sempre uma const para esse exemplo, tá? Pode ser let também, mas vamos seguir com o const aqui. E na minha estrutura, eu sempre vou começar... A menos que ele seja uma lista, deixa eu até marcar aqui. O array, ele sempre é uma listagem, tá? Então, quando eu quero listar, é sempre um array. Quando eu quero envolver um caso só, um caso único é redundante, né? Quando eu quero envolver uma coisa, eu uso objeto. Vocês vão ver na prática aqui. Então, vamos lá. Eu tenho const células aqui. Deixa eu pôr em letra minúscula para a gente padronizar. Então eu tenho aqui meu const células que vai receber um objeto. Beleza. Um objeto só para a gente estruturar aqui. Só que então aqui você já entendeu que um objeto ele é referenciado pela chaves. Beleza? Agora, o que eu quero que você entenda? Que dentro do objeto ele pode ter vários arrays, tá? Então imagina que eu tenho aqui o objeto células e dentro das células eu tenho aqui... sei lá, dentro das células... Não, melhor, vamos começar de um jeito diferente. Eu tenho várias células, certo? Então, é uma lista. E aí, dentro de uma célula, eu tenho o líder dela, que é aqui, fulano. E eu tenho o número da célula, que é... O número da célula pode ser um number, tá? Que é 10. E eu tenho, se ela é uma célula, por exemplo, vamos pôr assim, se ela é uma célula antiga, por exemplo. É uma célula com mais de 10 anos. Mais de 10, vou pôr assim, uma chave. E aí eu posso usar um booleano. Então ela tem mais, por exemplo, essa célula tem mais de 10 anos. Beleza? Agora, se eu quero fazer uma outra célula aqui, colocar uma outra célula, eu posso. Eu ponho um objeto aqui. E esse objeto eu vou definir as mesmas chaves, tá? Se eu estou na listagem, normalmente são as mesmas chaves. Então agora eu vou pôr fulano 2, célula 11. E essa daqui não tem mais de 10 anos, ela tem menos, então ela é um falso. Beleza? E uma estrutura isso aqui é uma estrutura básica de um array com objeto. Isso é importantíssimo para a gente entender, tá? Porque se eu quiser mais para frente acessar, eu não vou falar muito dessa aula, mas se eu quiser acessar, por exemplo, algum dado, por exemplo, eu posso puxar células, vocês já devem ter visto muito isso, e colocar aqui, por exemplo, a primeira célula, que é representada pelo índice 0, porque o JavaScript ele começa a contar a partir do 0, então é 0, 1 e assim por diante. E se eu quiser pôr o líder, por exemplo, quero que ele imprima fulano para mim, eu vou fazer essa estrutura aqui. Entenderam? Então isso que é importante na estruturação de dados, tá? Isso daqui é um formato de um JSON, então nessa estrutura de dados é bem bacana você ficar bem ligado. Porque, por exemplo, imagina que eu tivesse aqui um outro caso, eu sempre posso envolver lista dentro de objeto dentro de lista e assim sucessivamente. Então imagina que aqui eu possa
ter um outro caso aqui, que eu possa ter os membros da célula, tá? Então eu tenho membros da célula. Eu vou fazer uma outra lista. Então eu vou fazer uma outra lista, que os membros dessa célula é o João, vírgula, Maria, vírgula, Zezinho, e assim sucessivamente, entendeu? Aí nessa daqui eu tenho... aí nessa daqui eu tenho uma só, uma pessoa só. Eu tenho o Abreu, sei lá. Então, a estrutura é bem básica e isso é fundamental, tá? Para você entender. Então agora sim, eu quero deixar um exercício para você. Eu quero que você construa uma lista, ó, vamos lá. Vou até pôr aqui, ó. Eu quero que você exercício, vou pôr aqui. Exercício. Eu quero que, primeiro ponto, você construa uma lista nessa estrutura, tá? Uma lista. Eu não tô nem aí qual é a lista aqui. Deixa eu ver se eu tô nem aí. Não, vamos seguir com uma lista padrão, tá? Então eu quero que, primeiro ponto, você monte uma lista, tá? Essa lista, ela precisa ter 3, eu vou pôr assim. Ela precisa ter 3 strings, tá? Não, deixa eu ver. Essa lista, vamos colocar uma lista de mercado, pode ser? Então a gente vai ter uma lista de mercado. Ficou ruim aqui de marcar, hein? Não, eu vou deixar você fazer livre, tá? Porque aqui de cabeça eu não tô lembrando. Então você vai ter que fazer uma lista. Que dentro dessa lista, ou seja, é mais de uma, essa lista vai ter 3 objetos. Então uma lista com 3 objetos, ok? Lista com 3 objetos. Dentro de cada objeto, você vai ter 3 dados. 3 dados, tá? Dentro de cada objeto você vai ter 3 dados. E dentro desses dados, não, vou pôr assim, vai ter 7 dados, tá? Vai ter 7 dados aqui. Beleza? Dentro desses 7 dados, você vai ter 3 strings. Beleza? 3 strings. Então, não importa qual é a chave que você vai usar. Quando eu estou falando assim, dentro desses 7 dados, o exemplo de uma string seria essa, tá? Então, é um dado com uma string. Beleza? Então, dentro desses 7 dados, 3 seriam chaves que recebem strings. Eu quero 2 dados que sejam booleanos. 2 dados, 2 boolean. Assim. Eu quero um dado que seja um number. Mas tente fazer uma lista que faça sentido, tá? Um dado que seja um number. E eu quero um dado. Eu quero que um dado seja... Ó, eu vou sair um pouco da caixinha. Eu quero que um dado seja um objeto. Esse dado vai ser um... Então vamos pôr aqui. Aqui tem uma lista, tal. Esse dado vai ser um objeto que possua mais 2 dados com strings, tá? Então esse dado, esse cara aqui, ó. Então vamos lá. Aqui tem 7 dados. Dentro desses 3 objetos tem 7 dados. 3 são strings, 2 são booleanos, 1 é um number e 1 é um outro dado que vai ser um objeto com 2 dados diferentes. Não sei se você conseguiu entender, mas esse é o desafio. Fazer uma listagem com 3 objetos. Dentro desses 3 objetos vão ser 7 dados. 3 strings, 2 booleanos, um number e um outro dado que vai ser um outro objeto. Então, um outro objeto, posso colocar assim, um outro objeto com mais 2 dados, beleza? E esses dois dados são 2 strings, tá? Então, vou pôr aqui strings. Beleza? Esse é o exercício. Aí, depois que você terminar o desafio, você aqui fazer subir para o seu GitHub. Eu vou subir aqui para o meu, então, vou colocar aqui, ó. Exercício estrutura de dados. Opa, escrevi errado, beleza. Commit. Estrutura de dados e um git push lá. Ela vai pedir aqui, você pode copiar essa estrutura aqui, você sobe. Belezinha.
subiu. Agora, se eu atualizar aqui, eu já vou ter uma branch aqui chamada estrutura de objetos array. Eu não sei por que o meu computador está com o do Caio aqui, mas aí eu subi e tá bonitinho aqui. Tente fazer a mesma coisa, ok? Baseado nesse exercício. Se você precisar consultar, é só vir aqui e consulta. Copia daqui e tal, você que sabe. Mas esse é o exercício dessa vez. Beleza, galera? Então fechou. Boa sorte aí e eu confiro segunda-feira com vocês. Beleza? É nóis.